Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui para a nossa segunda edição. Chega deixando o seu like, comenta e compartilha, porque aqui a sua casa é a casa do fanático vascaíno. Quase 30 milhões de reais vão entrar nos cofres do clube. E não vem da 777 Partners não, hein? Vou explicar para você. Aliás, falando da empresa norte-americana, tem resposta a 2 sócios que tentam ainda embarrear, parar a fusão, a criação da SAF do Vasco, a modificação de 70% das ações para a empresa norte-americana que vai aportar 700 milhões em 3 anos, pegar a dívida de até 700 milhões e negociar também, pagar, enfim. A negociação do Andrei Santos, como é que tá, Azevedo? Andando? Sim, eu vou contar tudo depois da vinheta, então não sai daí que é papo super rápido e eu já volto para falar com você. Enquanto isso, dedo no like, aqui ó, mãozinha que tá aqui embaixo é super importante para o canal e para criar essa nossa relação cada vez mais próxima. Aí sim, papai! Vamos juntos, eu tenho uma novidade depois da vinheta, se liga! Bet é o saque mais rápido do mercado. Com apenas R$1, você lança a sua bet. É bet, amigo. Faz o Pix. PixBet do Brasil. Viu aí? O papo é com ele, com a fera. Galvão Bueno mandou um recado. PixBet é o site que patrocina o Vascão da Gama, patrocinador master. Site que você tem o saque mais rápido do mercado. Apostou, ganhou, recebeu via Pix. Então não perde tempo, já manda amanhã uma aposta. Ó, mais de 2,5 gols do Vascão da Gama. Escanteios, mais de 8 escanteios durante a partida. Vambora pra cima, quer placar exato? 3-0 Vasco pra cima do Tombense. Pixbet.com é a dica do pai. Tamo junto. Bom, falando em dinheiro, Andrei Santos é um jogador valiosíssimo. Vocês lembram que, em entrevista ao podcast Resenha Load, da jornalista Vanessa Rich, o Juninho Pernambucano disse que é jogador para valer 30 milhões, 40 milhões de euros. Só que ele está num fim de contrato. E como a gente já vem noticiando há algum tempo, os representantes do próprio Andrei Santos pararam a negociação antes da votação do último domingo para esperar o que ia acontecer, porque não fazia muito sentido conversar com a direção do Vasco, sendo que ela não tomaria a decisão final, teria que esperar essa fusão que vai acontecer, a passagem de 70% das ações da SAF para a 777 Partners, que é quem vai comandar 70% da SAF. E, no final das contas, é quem tem o maior voto na decisão final. E sabe, o fundo norte-americano, a empresa sabe, que o Andrei Santos é um baita ativo, como disse o Juninho Pernambucano. Um jogador que você vai no mercado, talvez não na próxima janela, você pode esperar daqui a 2 janelas. Como assim, Azevedo? Eu explico. Todo clube que monitora os grandes jogadores do futebol mundial, eles monitoram seleções de base, minutagem nas principais competições. Série B não é minutagem que referenda um jogador jogar na Europa. Claro que joga na seleção de base, é diferente, esse moleque é diferenciado, mas ele hoje você consegue comprar, se o Vasco vendesse, em baixa. Com a chegada da 777, que vai viabilizar uma possibilidade melhor de fazer um contrato, valorizar o atleta, elevar a multa e esperar as melhores negociações. Assim será com o Andrei Santos. O papo foi retomado através do executivo do futebol, Paulo Brax, e também do CEO da SAF, hoje o Luiz Melo, aquela confusão toda que eu já expliquei para vocês, mas o papo está seguindo e o Vasco vai negociar um novo contrato com o Andrei. A multa vai elevar, assim como o salário, né, a cláusula penal, e o Vasco, com certeza, na SAF, junto à 777, não irá negociar o Andrei Santos agora no fim do ano e muito menos no meio do ano que vem, porque aí o Vasco voltando à Série A, que é onde eu chego, minutagem de Série A, de primeira divisão, o moleque indo bem, ele tem apenas 18 anos. Mais um ano no Brasil, 1 ano e meio, ele pode sair com 20 anos com tranquilidade e jogando Série A. Quem sabe campeão no ano que vem, mais minutagem em seleção brasileira, esse moleque sairia sim
por 40 milhões, 45 milhões de euros, tranquilamente. Esse moleque é diferenciado, é jogador que o futebol mundial gosta. Joga de cabeça em pé, inicia as jogadas, pega a bola aqui atrás com tranquilidade, chega no campo ofensivo. Claro que tem muito a evoluir, mas é um garoto já meio caminho andado. Aliás, falando em garoto, o Galarça está em baixa no Coritiba. Ele pertence ao Vasco, então ele vai voltar ao clube e provavelmente será emprestado de novo. Ele é um jogador que não conseguiu rodar nessa temporada, não foi bem nessa temporada. Um outro assunto envolvendo milhões, e eu falo de 29 milhões de reais. O pay-per-view vai pagar agora, no fim dessa temporada, a cota de cada clube, né, de acordo com o que foi apurado em relação à assinatura dos contratos. O Vasco, por estar na Série B, não tem uma cota muito alta, ficou com 29 milhões de reais, se comparado a outros clubes que têm contratos muito melhores, e aí foi um grande erro do Vasco, o contrato do Vasco tem que ser revisto, na renovação, certeza que será revisto com valores muito mais altos, muito mais próximos do que é o Vasco. Só no ano que vem, o Vasco já salta da taxa de televisão, né, a cota de televisão, de 8 para 80 milhões. Isso está sob contrato. O Flamengo recebe o dobro. O Vasco 80. O Vasco tem que levar pelo menos aí para 120 na renovação. E é 2024 essa renovação. Mas de pay-per-view o Vasco vai receber 29 milhões de reais. Aliás, os 120 que chegam da 777 para o final do ano vêm para salários, para reforma dos CTs, pagamento de dívidas de curto prazo dentro dessa temporada também, que o Vasco irá fazer, e, claro, garantir as folhas salariais até o fim da temporada. Não está descartada a chegada de um técnico e também de pelo menos um reforço. Ah, mas a janela fecha dia 15. Pode ser um jogador que não esteja sob contrato, e aí não tem janela para esse jogador. Falando na 777, um dos sócios da empresa, o Steven Pasco, respondeu a 2 sócios do Vasco, de nomes Leonardo Rodrigues e Márcio Magalhães. Eles interpelam a empresa dizendo que, olha, esse processo tem que parar, porque, inclusive, está na justiça a eleição dessa atual gestão. Então, ela não pode assinar contrato nenhum. Primeiro erro da contestação. Claro que ela pode. Se cair na justiça a eleição, desfaz tudo que foi assinado por eles. Mas enquanto não está em vigência, quem assina pelo clube é o presidente Jorge Salgado. Goste ou não goste. Aliás, a esses 2 sócios, mais outros que tentam sempre via justiça tumultuarem um pouco o Vasco, nos últimos 15 anos, talvez, desde o Roberto Dinamite, todos os presidentes ficaram sob júdice. Todos! Roberto, Eurico, Alexandre Campelo e agora Jorge Salgado. Todos! Nenhum ficou sem estar sob júdice. Só para explicar. E aí, na resposta dada pela 777 a esses 2 sócios, que é uma resposta e é um argumento que vai ser utilizado em qualquer uma dessas ações, a decisão foi em conteste, porque praticamente 80% dos sócios que foram votar disseram sim. Então não foi uma decisão apertada. Não foi aquele negocinho, não. Quase 80%, 79,44%. É muito difícil que algum magistrado mude esse tipo de cenário. Mas, enfim, o choro é livre, a revolta também. Agora, que tem vascaíno que quer apenas tumultuar para ficar aparecendo, tem. Aí não! Ah, papai, vamos que vamos, amanhã tem jogo com o Tombense e até mais tarde.